Então, Vinícius, boa noite, seja bem-vindo. Vamos lá. Lá, vou compartilhar aqui. Está liberado aí o share screen para você. Apareceu aí para vocês? Excelente. Vamos colocar na tela cheia. Não colocou na tela cheia, não? Deixa eu só ver Apareceu aqui. tela Não, já cheia aqui está, para Ah, agora mim. já tá está na ok. tela cheia, tem razão, é isso mesmo, tá certo. Muito bem. Então vamos. Podemos começar então, Vinícius. Beleza. Então, eu sou Vinícius Flávio, fellow de cirurgia refrativa e ceratocone da Santa Casa, e hoje vou falar sobre o tema correção do astigmatismo com incisões relaxantes. Então, só para contextualizar um pouco, a gente sabe que muitos pacientes têm algum erro refrativo astigmático, e esse erro, mesmo que ele seja mínimo, já afeta um pouco a qualidade visual sem correção. Um erro até de 1 a 2 dioptrias, a gente vê que uma visão já cai um pouco para 20/30, 20/50, enquanto o erro de 2 a 3 dioptrias já pode levar o paciente ao 20/70 ou 20/100. E as incisões corneanas relaxantes são opções de tratamento nesses casos, e é considerado ceratotomia astigmática se essas incisões forem realizadas dentro dos 8 milímetros centrais, ou incisões corneanas relaxantes periféricas se elas forem além dos 8 milímetros centrais. Ainda na introdução, essas incisões elas podem ser feitas de forma manual ou com laser de fente segundo, e elas têm como base um aplanamento no eixo da incisão e encurvamento a 90 graus desse eixo. E possuem maior ação se elas forem mais longas em comprimento, mais profundas e com a localização mais central. Possuem ainda maior efeito em pacientes com idade avançada e pós-ceratoplastia. É interessante fazer a seleção do candidato de forma adequada, com análise minuciosa da superfície ocular e do tempo de quebra do filme lacrimal, visto que pacientes com distrofia de membrana basal, pacientes com olho seco, esses fatores influenciam na segurança do procedimento. E como ocorre uma secção das terminações nervosas da córnea, esse procedimento pode piorar o olho seco moderado e grave desses pacientes. Além disso, é interessante realizar screenings topográfico e com câmara de Scheimpflug, visando identificar ectasias corneanas, visto que esses astigmatismos irregulares ou então essas quebras de ortogonalidade podem gerar um astigmatismo progressivo mesmo em pacientes que já fizeram transplante de córnea. E esse procedimento também tem indicação em cirurgias de catarata habituais, quando a programação pré-operatória demonstrar que esse paciente vai evoluir com astigmatismo maior que meio no pós-operatório, principalmente se esse astigmatismo for contra a regra, visto que esse tipo de astigmatismo tende a ir evoluindo com o passar dos anos. Ainda é de extrema importância orientar o método cirúrgico ao paciente, os riscos inerentes ao procedimento, além de considerar o status do olho contralateral antes de indicar esse procedimento. Já no planejamento, a gente vai avaliar o meridiano mais curvo, com o topógrafo e também com a câmara de Scheimpflug, levar em conta também a refração manifesta, para avaliar também esse astigmatismo posterior, bem como a paquimetria, que é para calcular a profundidade dessa incisão, e planejar um astigmatismo residual a favor da regra, conforme as referências que eu avaliei. Esse astigmatismo contra a regra, que é desenvolvido aos passados anos, pode ser aumentado, né, se a gente planejar que o paciente fique um residual contra a regra, e eles postulam ainda que mudança do eixo não gerará desconforto desde que esse grau seja menor que meio e desde que o paciente não use correção com óculos. Agora, se esse astigmatismo já for maior que meio e for corrigido com óculos, isso pode gerar uma aniseiconia meridional e tornar-se sintomático. Ainda dentro do planejamento, Koch e colaboradores avaliaram a interferência dessa curvatura posterior da córnea em relação ao planejamento mesmo dessas incisões. Então, essa córnea posterior tem uma maior curvatura vertical em 80% dos pacientes, gerando um astigmatismo contra a regra por causa que essa córnea tem um poder negativo. Aí, pacientes que têm astigmatismo anterior a favor da regra possuem uma córnea posterior com um poder de mais ou menos meio, e esse poder vai aumentar conforme esse astigmatismo anterior vá progredindo. E o astigmatismo anterior contra a regra, os pacientes que possuem esse tipo de astigmatismo têm uma córnea posterior com a dioptria variando ali entre 0,3 dioptrias, e essa variação ela não tem mudança significativa com a progressão desse astigmatismo anterior.
Então, levando em consideração apenas o astigmatismo anterior, corre o risco de a gente ter uma hipercorreção dos astigmatismos a favor da regra e hipocorreção dos astigmatismos contra a regra, quando a gente estiver programando de fazer essas incisões relaxantes. Ainda na introdução, essas incisões elas podem ser realizadas de forma manual ou então com fento segundo, né? Entrando na forma manual, ela pode ser realizada com bisturi de diamante, com profundidade fixa ou então com profundidade ajustável. E essas programações são realizadas através de nomogramas que vão levar em conta ali a idade do paciente, o meridiano mais curvo e a dioptria astigmática, sendo que eles postulam ainda que essas incisões em cirurgia de catarata, elas se tornam mais fidedignas quando elas são criadas antes do início do procedimento, antes das incisões da cirurgia de catarata, porque possuem melhores condições do epitélio e maior previsibilidade da pressão intraocular na hora da confecção dessas incisões relaxantes, o que traria um resultado mais previsível. Aqui eu trouxe só como exemplo um nomograma do Nikami, só para ilustrar mesmo que sempre que a gente for analisar um nomograma, a gente tem que avaliar a técnica cirúrgica que foi utilizada para fazer esse nomograma. A gente percebe que ele coloca onde que ele faz a incisão, quantos milímetros que ele faz a incisão, se é um plano único ou se é biplanar. E esse nomograma vai variar de acordo com a idade desse paciente, com o grau desse astigmatismo, e se esse astigmatismo é contra ou a favor da regra. Aí pesando caso a caso para fazer um planejamento mais adequado. Acerca dos equipamentos utilizados na técnica manual, a gente vai precisar do microscópio, né, cirúrgico, um bisturi de diamante, um instrumento para marcar o centro óptico, por exemplo, o Sinskey, fórceps ou anel para a gente fixar mesmo o olho para as incisões ficarem mais previsíveis, a paquimetria ultrassônica é essencial também para a gente calcular mesmo a profundidade, saber quanto de espessura que essa córnea tem para fazer o cálculo, além do marcador de ângulo também. Eu deixei até essa imagem do marcador, aqui inferior à direita, que ele mostra os arcos ali que são mais utilizados, de 45 graus, 60 graus, 80 graus, para ficar um planejamento mais adequado. E em cima a gente vê aí o bisturi de diamante. Aí, já indo para a técnica, é interessante a gente realizar a marcação pré-operatória do paciente. Na minha referência, coloca 6 e 12 horas, mas também tem alguns autores que colocam 0 a 180. É mais para a gente marcar esse paciente na lâmpada de fenda antes do paciente entrar em decúbito e fazer a ciclotorção, que pode mudar completamente a previsibilidade desse procedimento. Aí, após fazer essa marcação, a gente vai alinhar o marcador de acordo com essa marcação prévia, marcar a extensão da incisão com Sinskey, estabilizar o olho com fórceps, um anel de fixação e confeccionar as incisões com bisturi cautelosamente. Aí, aqui na foto superior à direita, a gente vê a marcação do paciente antes dele ficar em posição de decúbito. Na foto inferior à esquerda, a gente vê ilustrando a profundidade dessas incisões, que são de aproximadamente 90%. E na foto inferior à direita, eles só ilustram que essas incisões podem ser feitas tanto entre a córnea doadora e receptora, em caso de pós-transplante, ou então no próprio transplante em si. Aqui eu trouxe só um vídeo, só ilustrando mesmo como é realizado, que aqui ele está só reforçando a marcação que ele fez a 0,180. Aqui ele está posicionando o marcador, né, para programar direitinho o procedimento. Ele vai marcar os eixos que são mais curvos. Logo em seguida, ele vai marcar o trajeto também, que ele vai só reforçar aqui a 0 horas aí a marcação. E agora ele vai reforçar, ele vai marcar ali onde que ele vai fazer o trajeto mesmo das incisões. Tanto nessa inferior ali quanto na superior agora. E aí ele posicionando o bisturi de diamante e seguindo o trajeto na circunferência mesmo do arco que ele programou para fazer o procedimento. Aí nas referências que eu vi, eles trazem também alguns resultados dessas técnicas, da técnica manual. Aí o Wang, Misra e Koch, eles avaliaram 93 olhos e eles detectaram ali que no quarto mês de pós-operatório, o astigmatismo ceratométrico menor que uma dioptria aumentou de 6% para 51% dos pacientes.
havendo ainda uma hipercorreção em dois olhos, que esse fator de risco, né, o paciente mais velho, a gente já viu que na literatura traz isso, que pacientes com idade mais avançada podem evoluir com essa hipercorreção também. Sendo que um deles tinha um diâmetro branco-branco de 10,5. Então, a própria incisão, mesmo sendo perilimbar ali, já estava mais próximo ao centro óptico, e isso pode ter corroborado também para ter essa hipercorreção. Nesse estudo dele não tiveram nenhuma complicação, não teve nenhuma complicação, não teve perfuração, então ele sugeriu um bom perfil de segurança quando o bisturi foi programado para 600 micra. E na Navat também, com seus colaboradores, avaliaram a ausência de diferença significativa entre incisões relaxantes e liutórica em acuidade visual sem correção. A acuidade visual com correção e a acuidade visual para perto também. Ele trouxe algumas porcentagens desse resultado, sendo que a acuidade foi melhor que 20 e 25 em 53% dos pacientes que foram feitas incisões relaxantes e 61% dos pacientes que foi feito implante da liutórica, e respectivamente após 12 meses aí dos procedimentos. Acerca das complicações, elas são raras as que ameaçam mesmo a visão, mas podem ocorrer hiper ou hipercorreções, infecção, defeitos epiteliais persistentes, justamente pela quebra do epitélio ali na hora das incisões, crescimento epitelial na interface, olho seco e hipoestesia corneana devido à secção dessas terminações nervosas, astigmatismo irregular, abertura da incisão ou perfuração. Eu trouxe aqui à direita também uma imagem em que um paciente pós-transplante de córnea foi submetido à incisão relaxante e pela tração dos pontos acabou abrindo um pouco essa incisão e foram necessárias a realização de algumas suturas para fechar um pouco essa abertura. Agora, uma outra forma de fazer essas incisões relaxantes seria com o laser de fim de segundo, que, segundo os autores, a abordagem seria mais precisa, com maior previsibilidade em extensão, profundidade e centramento. Só voltar aqui que passou dois. Previsibilidade, extensão e centramento, menores riscos de perfuração, possibilitando incisões penetrantes ou intraestromais com essa técnica, sendo essas últimas que ganharam mais popularidade devido à ausência de defeito epitelial na sua realização, reduzindo, consequentemente, a inflamação, a abertura da incisão, perfuração e o desconforto pós-operatório do paciente. Eles também utilizam alguns nomogramas, que a gente sempre deve avaliar qual foi a técnica cirúrgica a ser realizada para segui-los. E o Wang e colaboradores, eles postularam uma zona ótica de 8 milímetros com profundidade de 90%, e esses nomogramas também variam conforme a idade do paciente, o grau do astigmatismo e também se esse astigmatismo é a favor ou contra a regra. Acerca da técnica, a gente também vai fazer a marcação dos eixos na lâmpada de fenda antes do paciente sentar na maca para decúbito dorsal, né? Anestesia tópica, posicionamento do anel de sucção, aplicação do laser de forma penetrante ou intraestromal. Eles ainda colocam que o uso da aberrometria intraoperatória pode ser eficaz para avaliar esse astigmatismo residual e com o uso do SINSC poder e ali reduzir esse astigmatismo residual através da abertura dessas incisões. E uns fatores que culminaram em maior ação dessas incisões seriam idade avançada, grande comprimento das incisões e incisões horizontais em olhos com astigmatismo contra a regra. Acerca dos resultados dessa técnica penetrante, Hofford e seus colaboradores fizeram um estudo prospectivo randomizado que avaliou a técnica manual em comparação com a do laser de fim de segundo, sendo que o grupo laser teve maior redução do poder cilíndrico, maior centramento, e o Chan, com os seus colaboradores, avaliaram 50 olhos em relação ao astigmatismo médio ao passar do tempo de pós-operatório, sendo que no pré-operatório tinha um astigmatismo de 1,45 aproximadamente, e no segundo mês pós-operatório isso se reduziu para 0,67, e no segundo ano pós-operatório estava em 0,74, mais ou menos 0,53. E após esses 2 anos, eles avaliaram que obteve uma estabilidade sem aumentos ou reduções significativas desse grau após o procedimento. O Huckley, com seus colaboradores, avaliou 16 pacientes com incisões simétricas pareadas. Essas incisões aí já eram na técnica intraestromal, então foram de 100 micra abaixo do epitélio até 100 micra acima do endotélio. Eles postularam uma redução ali de 76,6% do astigmatismo refracional, quando o pré-operatório era 1,41, no pós-operatório foi aproximadamente 0,33. Eles colocaram ainda uma redução significativa do astigmatismo topográfico, do pré para o pós-operatório, e também com a melhora importante da acuidade visual sem correção, com a ausência de complicações relatadas no estudo.
Aqui só uma imagem com campo amarelo mostrando ali a incisão, e no OCT de segmento anterior também demonstra ali essa incisão intraestromal, em que está poupando o epitélio ali em 141 micras, até o estroma anterior também poupado, e endotélio e estroma posterior poupados ali em 149 micras. Ainda foi feito um estudo avaliando essas diferenças entre a técnica intraestromal e o manual, conforme os resultados. Aí o Roberts, com seus colaboradores, avaliaram 51 óleos que foram realizados na técnica manual e 53 na técnica intraestromal, sendo que 20% dos pacientes pós-técnica manual evoluíram com um cilindro pós-operatório menor que meio, e na técnica intraestromal foi quase o dobro, né, mais que o dobro, 44% tinha um cilindro menor que 0,5. Aí eles postularam uma maior previsibilidade nessa técnica intraestromal em comparação com a manual. Ainda foram realizados alguns estudos também acerca de pacientes pós-cirurgia refrativa, em que foi realizada essas incisões com 80% de profundidade em relação à espessura mais fina no trajeto, com 7 milímetros de zona ótica e com acuidade visual final, sem correção, com ganho de 2 linhas em relação ao pré-operatório. Sendo que antes da cirurgia, 13,4% tinham acuidade visual de 20/20 ou melhor, e no pós-operatório, 67,6% evoluíram com essa acuidade de 20/20 ou melhor. E houve também redução do cilindro médio pós-operatório. Acerca dessas complicações relacionadas ao laser de fento-segundo, a gente vê que pode ocorrer hipercorreção, e predomina esses astigmatismos a favor da regra, principalmente quando o astigmatismo posterior não foi levado em consideração. Então, eles exemplificam que avaliar esse astigmatismo corneano posterior reduziria essa incidência da hipercorreção. Podendo acontecer ainda, tem um relato na literatura de anterior gaze breakthrough que levou à perda de linhas de visão nesse paciente devido a um astigmatismo irregular. E também tem um relato de perda de sucção em um paciente que movimentou a cabeça durante o procedimento, e eles orientam assim, para a gente falar com o paciente mesmo para evitar de se movimentar durante o exame, para tentar reduzir ao máximo essas possíveis complicações. Aí, acerca das conclusões do estudo, eles concluíram que essas incisões relaxantes seriam um método seguro e altamente eficaz para a correção de astigmatismo em facoemulsificação, pós-PRK, pós-LASIK e pós-transplante de córnea. O laser de fento-segundo auxiliaria na criação de incisões mais previsíveis, além de poder fazer a técnica intraestromal. Planejamento e técnica meticulosos são necessários para um bom resultado final. Complicações são raras e tratáveis, e com um ganho de experiência, o cirurgião vai ser capaz de criar seu próprio nomograma. Aí ele vai adaptar ao seu equipamento, técnica cirúrgica e a demanda de cada paciente que for realizar esse procedimento. Aqui foram as referências que eu utilizei. Obrigado. Perfeito, Vinícius. Muito boa a sua apresentação. E realmente na década de 90, quando a gente, na época que a gente praticamente só tratava ceratocone com transplante penetrante, era muito comum a gente ter pacientes no pós-operatório com astigmatismo de 8, 10 dioptrias, que realmente a gente não conseguia, a gente não tinha nenhum recurso na época para corrigir esses altos astigmatismos, até porque a gente não tinha o fento-segundo. Na época, o laser que a gente tinha era o MEL 60, era um scanning laser, e que fazia a correção da miopia e do astigmatismo separadamente. A gente tinha que fazer o tratamento em 2 etapas. Então, a gente corrigia primeiro o componente esférico e depois corrigia o componente cilíndrico. Lembrando que a gente não tinha opção, igual a gente tem hoje, de corrigir 6 dioptrias de astigmatismo corneano com laser. Então, aqueles pacientes que realmente tinham alto astigmatismo, a única opção que a gente tinha eram as incisões relaxantes, que podiam ser realizadas à mão livre, do jeito que o Vinícius mostrou para a gente, através do vídeo, e podia ser realizada através de um aparelho que chamava-se astigmatoma. Eu, na década de 90, no evento da Academia Americana de Oftalmologia, eu comprei esse equipamento. Era um equipamento portátil que a gente colocava na córnea do paciente, e ele tinha uma série de lâminas de acordo com a profundidade que a gente quisesse. Tinha 3 opções de profundidade, e a gente fazia ele vinha com a lâmina, a gente acoplava a lâmina dentro do anel e girava,
e o astigmatoma já realizava aquelas duas incisões no meridiano mais curvo. O resultado era um resultado moderado, como o Vinícius já comentou, eventualmente a gente tinha hipocorreções. Se a gente apertasse demais a lâmina, a gente corria o risco de ter uma perfuração e ter também uma hipercorreção, e eventualmente ter que suturar essa córnea com mononário de deserto. Então, realmente, eu não tenho saudade da época que eu usava esse equipamento lá e que realmente os resultados não eram muito consistentes. Com o advento do laser, hoje em dia, a gente consegue corrigir, no nosso equipamento, a gente consegue corrigir até 6 dioptrias de astigmatismo corneano, e naqueles pacientes que eventualmente têm astigmatismo acima de 6, nós temos a possibilidade de fazer as incisões relaxantes através do AFS, que é o laser de femtosegundo. Então, hoje em dia, nós temos outras opções melhores do que essas incisões relaxantes aí, a mão livre e com resultado mais previsível. Muito bem. Reinaldo, você quer fazer os comentários aí a respeito da apresentação do Vinícius? É, quero sim, Arnaldo. A cirurgia incisional, gente, ela já foi muito utilizada, né? Na época da ceratomia radial, da ceratomia arqueada, a gente fazia muito. Eu, pelo menos, fiz um bom tempo, fiz ceratotomia radial e astigmática. Os resultados eram bons. O grande problema da cirurgia incisional não era o resultado a curto prazo, mas era exatamente a estabilidade a longo prazo. Nós vimos depois de muito tempo que, com os anos, havia um efeito tardio dessas incisões da RK, da ceratomia radial, e o paciente que estava míope, ele evoluía para uma hipermetropia, às vezes uma hipermetropia muito importante. Então, com isso, ela foi abandonada, mesmo porque, com o advento do excimer laser, não fazia mais sentido você fazer a cirurgia incisional. Então, eu pensei, mas por que fazer cirurgia incisional hoje? Né? Primeiro, o seguinte, a cirurgia incisional tem um efeito muito bom, principalmente quando ela é limbar. Por quê? Porque quando ela é limbar, ela traz menos astigmatismo irregular. Quanto menor a zona óptica, maior a probabilidade de se gerar astigmatismo irregular. Então, pelo fato dela ser uma zona óptica geralmente de 8,5, 9, ela deve ficar em torno de meio milímetro do limbo, da córnea transparente. A incisão deve ser feita ou com bisturi, dependendo do nomograma. Nós temos dois nomogramas, o de Donenfeld e o de Nikaman, uma coisa assim, Nishaman, uma coisa assim, o Nishamin, não sei. Esses dois nomogramas são os mais utilizados. Do Donan, ele é uma córnea com bisturi fixo a 600 micra. Então, por isso, você tem que fazer uma paquimetria periférica, fazer um mapa paquimétrico, de preferência, pegar um pentacam, para ver se esse paciente não tem nenhum afinamento periférico. Essas cirurgias não podem ser feitas em córneas doentes, tem que ser córneas saudáveis, não pode ter um astigmatismo prévio, irregular. Tem que ser um astigmatismo regular, totalmente compatível com a refração, tanto em magnitude quanto em eixo. Lembrando que esses pacientes a gente deve fazer a medida do eixo com o paciente sentado na lâmpada de fenda. Mais ou menos como se fazia também a medida do eixo para implante de lente intraocular. Porque você pode ter uma ciclotorção e ter um resultado inadequado. As incisões relaxantes corneanas, eu acredito que elas hoje têm menos espaço do que as limbares, porque hoje a gente fala muito em qualidade de visão. E essas incisões mais próximas da zona óptica podem gerar um astigmatismo importante e também efeitos como halos noturnos, com a dilatação da pupila. E isso é um problema sério, que leva a uma baixa de qualidade de visão importante. No caso das limbares, você não tem esse efeito. Agora, lembrando que as incisões limbares relaxantes, elas são para astigmatismos baixos a moderados. No máximo 3 dioptrias. No máximo 3 dioptrias. Lembrando que a idade, esse tomograma leva em consideração também a idade. Por quê?
Porque córneas de pacientes mais idosos, elas respondem mais. Então, você tem que levar em consideração a idade para evitar uma hipercorreção. Assim como córnea de pacientes jovens, geralmente elas corrigem menos, né? E então você tem que aumentar o arco para que você possa ter o efeito desejado. Esses nomogramas a gente encontra na internet, eu não vou ficar falando deles aqui, porque tem lá a idade, leva em consideração a idade, a quantidade de astigmatismo, a posição. Uma coisa que eu gostaria de frisar é o seguinte, o Vinícius falou o seguinte, astigmatismos contra-rega maior que meio. Eu acho o seguinte, Vinícius, o paciente pseudofástico, que tem um astigmatismo contra-rega de menos meio, menos 1, menos 1,25, esses pacientes frequentemente têm uma excelente visão para perto pelo aumento de profundidade de foco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não corrigir um astigmatismo, principalmente contra-rega, se esse paciente está se beneficiando dele para a visão de perto. E outra coisa que é muito importante é o seguinte, o astigmatismo contra-rega tem um complicador. A incisão pode estar muito próxima da incisão da faco. Geralmente, o cirurgião faz a incisão temporal. Então, é muito tomar cuidado para não ter, porque se você vai fazer, por exemplo, a relaxante perioperatória da catarata, você tem que fazer primeiro a incisão relaxante e depois você vai fazer a incisão da faco. Então, você tem que saber a posição direitinho para não ter um cruzamento dessas incisões, já mudou o overlapping, que pode gerar realmente um efeito desastroso. Né? Você vai ter uma incisão da faco muito grande e vai ter uma desorganização dessa topografia. Então, a gente tem que tomar cuidado no astigmatismo contra a regra. Outra coisa que você falou aqui também é o seguinte, em relação a esse efeito, a essa comparação entre incisões relaxantes limbares e lentes tóricas, a gente tem que lembrar que essas técnicas foram desenvolvidas antes de ter lente tórica. Você não tinha essa alternativa. Hoje, com as lentes tóricas, a lente tórica, evidentemente, que tem um efeito, é mais fácil até você colocar uma lente tórica do que você fazer uma incisão relaxante limbar com a qualidade. Agora, lembrando que se essas incisões forem feitas tecnicamente corretas, o efeito delas em baixo astigmatismo, até 3, são semelhantes. Eu fui da banca examinadora de um colega lá acho que é de Uberlândia. Ele fez uma tese de doutorado exatamente comparando incisões relaxantes com lentes tóricas. O efeito não teve uma diferença significativa. Juliano de Oliveira Freitas. Uma tese muito bem feita, por sinal, e ele comparou incisões relaxantes limbares com as lentes tóricas. Agora, a gente tem que considerar o seguinte, aqueles pacientes que, por algum motivo, não têm condições de colocar uma lente tórica, você podia considerar essa possibilidade no perioperatório. Seria assim, tecnicamente não é difícil de fazer e você daria um resultado visual melhor para o paciente. Lembrando que, quando você faz a cirurgia incisional, essa cirurgia incisional ela não tem cobertura para o plano de saúde. Então, aí há uma complicação. Se você faz a incisão relaxante limbar por um plano de saúde durante a catarata, o paciente pode dizer que você está cobrando para fazer a cirurgia de catarata, porque esse código não existe para os planos de saúde de cirurgia relaxante limbar. Então, quando eu faço, geralmente são pacientes que já vêm operados, que não colocaram lentes fásicas, eu faço sempre num outro tempo cirúrgico. Até porque também pode mudar um pouquinho do astigmatismo, dependendo da mão do cirurgião, dependendo da extensão da incisão, dependendo da localização. Então, é também uma vantagem você fazer fora do tempo cirúrgico da catarata. Agora, uma indicação que eu acho sensacional você faz um LASIK, por exemplo, você faz um PRK, e o paciente tem um astigmatismo, vamos dizer que ele não tem córnea para você tirar toda a miopia e todo o astigmatismo. Então, você pode priorizar corrigir a miopia, espera estabilização desse grau
e depois você faz a correção do astigmatismo, já que a espessura de córnea não permite fazer o tratamento simultâneo do astigmatismo. Isso pode dar um resultado muito bom para um paciente que não teria condições de corrigir toda a sua metropia. Tá certo? Lembrando, então, que correções até 3 dioptrias, córneas normais, em astigmatismos corneanos que são iguais ou muito próximos em quantidade e eixo do astigmatismo refracional. E o bisturi que eu uso é o mesmo bisturi da RK. Agora, uma coisa que me chamou atenção numa fotografia do Vinícius é que a gente vê a incisão no OCT muito inclinada. Isso não é o ideal. O ideal é que o bisturi esteja vertical ao plano da córnea, porque os nomogramas consideram isso. Se você faz o bisturi inclinado, com incisão inclinada, você vai ter uma incisão menos profunda. E a gente sabe que se a incisão não for muito profunda, ela não tem efeito. Então, você vai ter um resíduo. O que pode ser feito, caso a incisão esteja muito rasa, você pode ver isso na lâmpada de fenda mesmo, você pode fazer um enhancement. Eu não gosto da palavra retoque. Você pode fazer uma complementação da incisão num segundo tempo. Lembrando que essas incisões têm uma vantagem. As incisões relaxantes limbares sobre as incisões corneanas. Elas não provocam o efeito coupling. Efeito coupling é um efeito que a gente tinha muito na cirurgia refrativa incisional, na RK, quando a gente associava a uma incisão arqueada ou um TK, ou um T-cut, que a gente falava, uma incisão reta para correção de astigmatismo no eixo mais curvo. Quando você aplana um meridiano, você costuma encurvar o outro meridiano. Isso a gente chama de efeito coupling. E nesse caso das incisões relaxantes, não existe, é 1 para 1. Você não tem indução no contra-eixo, diferentemente das incisões próximas à zona óptica, como as incisões relaxantes, as incisões corneanas relaxantes. Isso é também uma vantagem das incisões relaxantes limbares. A meu ver, a principal vantagem é a não indução de córneas irregulares, porque ela é muito periférica. Mas a grande desvantagem é que você tem realmente um limite de, no máximo, não é fácil você conseguir 3 dioptrias. Você tem que ter uma córnea uma incisão muito profunda. Lembrando que, no outro monograma desse Nicamin, não sei, eu não sei como é que fala o nome desse sujeito, é que a profundidade é variável de acordo com o cilindro e de acordo com o eixo, coisa que não é no chamado nomograma de Donald, que é do Donaldfield, que ele põe uma incisão padrão para 600 migas para todas as córneas. Lembrando que tem córneas que são difusamente finas. Então, você deve fazer uma paquimetria para ver se essa paquimetria, nesses meio milímetro dentro do limbo, ela tem uma paquimetria compatível para evitar de você fazer uma perfuração, né, que pode ser uma complicação grave. Eu acho que é isso. Em relação às incisões com fento, eu acho que deveria pensar também nas incisões, principalmente nas incisões relaxantes. Agora, se o paciente tiver um astigmatismo muito alto que não puder ser corrigido com Exmer, é válido você fazer também incisão corneana relaxante, lembrando que se esse paciente tiver uma pupila escotópica grande, ele poderá ter muito problema noturno. E isso é sem solução. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com incisões próximas à zona óptica, principalmente dependendo da quantidade da pupila mesópica desse paciente. Eu acho que era isso. Agora, eu gostei muito da sua apresentação, Vinícius. Achei que você foi muito claro, muito didático, uma ótima didática e você abordou muito bem o tema aí. Parabéns. Obrigado. Perfeito. Doutor Reinaldo, eu tinha só uma dúvida. Sim? Vocês sabem dizer se nessas técnicas do fento é possível, se ficar um pouco inclinado também é possível reabordar? Porque aquela imagem que o senhor falou que estava um pouco torta era do fento, era intraestromal com fento. Então, olha, põe aquela foto aí de Vou novo. colocar de novo.
aquilo ali é um problema. Olha aí, olha para você ver. Ela deveria ser o bisturi aqui, ou o planejamento da incisão. Eu não sei também se o planejamento no fento foi para fazer uma incisão inclinada, né? Uhum. Mas o certo, pelo menos os nomogramas, quando você faz com bisturi, você deve fazer a incisão reta, para que você tenha o efeito previsto no nomograma. O nomograma não considera a incisão oblíqua, tá certo? Mas isso aí eu Certo. acredito que, dependendo do laser, você pode planejar. Agora, você imagina uma reabordagem desse paciente para você manter essa inclinação aí. Eu acho meio complicado. Uhum. Talvez seja o caso, se, por exemplo, ela ficou muito superficial, tentar fazer uma outra. Mas aí já tem aquele viés. Você vai ter que fazer uma outra zona ótica, porque dificilmente você vai conseguir fazer uma incisão no mesmo lugar, com a mesma inclinação, atingindo a incisão prévia. E se você cruzar essas incisões, você pode ter uma complicação mais séria aí, né? Não sei. Uma situação dessa aí, eu acho que a reabordagem é um pouco complicada. Você tem que avaliar muito as queixas do paciente, o resultado refracional, porque eu acho que uma reabordagem aí não vai ser fácil, não. Uhum. Entendi. Se você fizer ela absolutamente vertical, vai ser mais fácil, na mesma zona. Você vai fazer o mesmo planejamento, aí você consegue fazer uma incisão no mesmo lugar. Ok. Ok? Então, vamos para as Ok. perguntas, então, pessoal. Vamos começar aqui com a doutora Ana Luísa. Boa noite, Ana. Boa noite, Adolfo. Eu não tenho nenhuma pergunta, por enquanto, para o Vinícius, não. A tua aula é muito boa. Parabéns. Ok, Ana, Obrigado. vamos passar para o Rafael. Então, Rafael Valente. Opa, boa noite, parabéns pela aula, Vini, realmente bem completa. Trouxe muita coisa aí que eu não estava atento. Eu tenho uma pergunta, na verdade, o doutor Reinaldo já respondeu, que era a minha dúvida. Se o paciente apresentar um astigmatismo refracional diferente do topográfico, seja em eixo ou em quantidade, assim, significativa, a gente não deve realizar esse despachante. E no caso de um paciente que a gente vai fazer PRK, mas viu que o astigmatismo é muito alto, não vai corrigir totalmente ali com PRK. Você faz a incisão relaxante antes ou depois do PRK, doutor Reinaldo? Excelente pergunta. Veja bem, a incisão relaxante limbar, ela tem uma vantagem. Ela se estabiliza muito rapidamente, diferente da incisão relaxante corneana. E ela é mais estável. Então, com uma semana, um mês no máximo, aí você já tem um efeito do astigmatismo. Se você tem um astigmatismo muito alto, primeiro você tem que ver por quê, não é? Córneas normais não têm astigmatismo muito alto. Então, a primeira coisa que você tem que ver é qual a causa desse astigmatismo, né? Se for decorrente de algum trauma, alguma cirurgia, tem que ver se essa córnea é uma córnea normal. Porque se ela pode ser uma córnea normal e teve um astigmatismo por causa de um trauma. Mas, geralmente, esses astigmatismos são irregulares. Então, você não vai tratar um astigmatismo irregular com uma incisão relaxante. Se você tiver um astigmatismo mais alto, que, teoricamente, você não poderia corrigir por causa da espessura da córnea, aí sim, estaria indicada a incisão relaxante. Você faria a primeira incisão relaxante, esperaria estabilizar e depois você faria o PRK, lembrando que você vai fazer um PRK transepitelial para que você não mexa naquela incisão relaxante limbar. Porque dessa forma, quando você faz a desepitelização, frequentemente você desepiteliza até muito próximo do limbo. E você pode acabar traumatizando aquela incisão. E como você está considerando que
você vai fazer o laser logo após a incisão, ela não vai estar cicatrizada. Embora o efeito esteja estável, ela não está cicatrizada. E você abrir uma incisão, né, com risco de infecção, isso não justifica. Então, se você for fazer, está estabilizada, a topografia está estável, faz um PRK transepitelial, com uma zona ótica que não vai chegar até 9 milímetros, e aí você consegue ter um resultado refracional melhor, somando com o efeito também do PRK. Perfeito, obrigado. Ok, vamos passar então para o Rafael. Deixa eu ver aqui quem está. Pode ser o Rafael Oliveira, o próximo. Boa noite, Rafael. Boa noite, doutor. Não, hoje sem dúvidas. Muito bem explicada a aula. Não tem dúvida, não. Ok, doutora Maria Luísa, para terminar. Boa noite, parabéns, Vini, pela aula. Doutor Reinaldo, eu fiquei na dúvida nessa sua fala. A partir da estabilização que fez a incisão arqueada, essa estabilização é pela topografia. Você vê se está estável o astigmatismo? Porque o intuito é diminuir o astigmatismo para fazer o laser, né? Como que é essa estabilização? Veja bem, a estabilização, não a cicatrização, são coisas diferentes. A cicatrização, ela é lenta, como toda cirurgia incisional, né? Então, mas o efeito dela é praticamente imediato. Você fez a incisão arqueada no eixo mais curvo, você vai aplanar aquele eixo e vai reduzir o astigmatismo. Bom, então você vai fazer depois da topografia, você espera aquele epitélio fechar, ou depois da incisão relaxante limbar. Você espera aquela incisão fechar, o epitélio, que aí o estroma vai demorar, e você observa qual a topografia pós-operatória e você observa quanto que foi corrigido. Aí você tem que lembrar que a topografia tem que estar bem regular, mostrando que aquela cicatrização lá não interferiu na regularidade da córnea. Depois que a córnea, você faz algumas topografias sequenciais, ela está estável, o astigmatismo está estável, você vai fazer o PRK para corrigir o restante do astigmatismo. E você fala dessas incisões. A maioria das vezes você faz limbares, quando você faz corneano, em caso mais na prática mesmo? A corneana seria para você corrigir astigmatismos maiores. Entendeu? Porque a incisão corneana, você faz com uma zona óptica menor, então você tem um efeito maior. Eu não gosto de incisão relaxante corneana exatamente por causa da indução de aberrações. Então, se você está fazendo uma cirurgia refrativa, e o paciente espera enxergar bem sem óculos, e ele tem indução de aberrações, mesmo que corrija o grau dele, ele pode ter uma queixa muito grande, principalmente em ambientes mesópicos. Então, eu acho que se você tiver que corrigir o astigmatismo, corrija com incisão limbar, que a qualidade da visão pós-operatória vai ser muito melhor. Isso é melhor você corrigir mais no excimer laser do que corrigir na incisão com uma zona óptica menor. Certo, obrigada. Nada. Ok. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Podemos encerrar? Bom, lembrando, Arnaldo, que eu estava olhando aqui, eu não achei nenhum caso aqui de incisão relaxante limbar. Como você deve saber, eu comecei a fazer essas aulas na criação do fellowship lá. Então, esses casos são casos mais antigos. Esses casos mais antigos, geralmente eu não tenho estão ainda em prontuário físico e tudo. Então é difícil, só quando o paciente volta. E assim mesmo, muitas vezes ele volta e eu não acho o prontuário físico, porque são muito antigos. E aí acaba que eu não tenho a história, não tenho... eu vejo as incisões, mas eu não tenho assim um dado completo do caso para poder montar uma aula. Então, amanhã nós vamos apresentar aqueles exercícios. Quinta-feira. Quinta-feira, desculpa. Quinta-feira, isso. Quinta-feira. Ou nós vamos falar de topografia, se é normal ou anormal, ou se apresentar um caso e se você vai operar ou não. Perfeito. Okay? Combinado. Falou, gente. Okay, uma boa pessoal, noite então a todos. Obrigado. Boa noite a Falou, todos. gente. Boa noite. Boa noite. Até quinta, Tchau, gente. pessoal. Até. Boa noite, até quinta.